Prepare-se para ouvir uma mensagem que pode transformar a sua vida. Abra o seu coração e permita que Deus fale com você. Tá todo mundo feliz? Amém. Prontos para ouvir a voz de Deus? Amém. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Tudo que é pregado aqui, que sai desse altar, tem a direção de Deus. Tem Deus falando, porque Deus ele fala conosco. Quando a gente está em consagração e pede a Deus, Deus, dê uma palavra, o que é que o Senhor quer que eu pregue, que eu fale para o teu povo, para a tua igreja? Então a gente começa a meditar, estudar a Bíblia, ler, e aí quando chega naquele tema, naquele assunto, e são vários às vezes, o que Deus coloca alegria é aquele que Ele quer que a gente pregue naquele dia. Deus colocou alegria no meu coração, para que eu desse hoje essa palavra que vai ser pregada a você. Agora preste atenção, de nada valerá se você não for obediente ao que Deus fala. De nada vai funcionar na sua vida se você não for um cumpridor daquilo que você aprende de Deus. O Evangelho ele só tem graça quando eu vivo as palavras de Deus, quando eu pratico. E olha que eu vou dizer uma coisa, Tiago uma vez disse assim: não sejais somente ouvintes da palavra de Deus, e sim cumpridores dela. Não adianta a gente ficar só ouvindo e ficar maravilhado ou se maravilhar de uma palavra. Olha que palavra abençoada, nossa, olha, o pastor deu uma palavra. Essa palavra maravilhosa da qual você está vibrando com ela, precisa de ser cumprida, praticada, vivida, senão não tem graça. Entende o que eu falo? É como no colégio, né? É como lá na universidade. Você aprende aquilo que o professor está lhe dando. E às vezes você tem que aprender meio que na marra, né? Porque tem o dia da prova. Então mesmo que você não goste daquela matéria, você acaba sendo obrigado a entendê-la para tirar notas boas, para não ficar de recuperação. Não é assim que funciona? Com Deus é quase isso. É importante a gente ouvir e viver e praticar. Por quê? Porque isso traz vida, isso traz esperança para nós, isso vai permitir com que aquilo que Deus falou conosco, vai permitir que aquilo se cumpra, que aquilo aconteça. Amém? Então hoje eu quero tratar o seguinte tema que eu vou pôr na tela, que é esse: 3 erros de um filho. Todos nós aqui somos filhos, verdade? Só 3 pessoas, mas o que está acontecendo? De que mundo tu és? Todos nós somos filhos. Filhos, e quando eu falo filhos, filhos nascidos de uma mãe, né? Filhos da carne, né? Filhos da carne. Mas também somos filhos espirituais. Somos filhos de Deus. E Ele é o nosso Pai. E hoje esse Deus que é tão maravilhoso, que está aqui hoje nos abençoando, vai nos ensinar sobre 3 erros de um filho. Uma história que foi contada por Jesus. E todo mundo conhece essa história. Você sabe o que eu acho incrível? Nós vamos ler a parábola do filho pródigo. Quem já ouviu falar no filho pródigo? Eu acho que umas 753 mil vezes, né? Porque a parábola do filho pródigo, ela é pregada. Eu mesmo já utilizei esse texto diversas vezes. Gente, o que é encantador, emocionante nas palavras do Senhor é que elas são renovadoras. E elas se revelam a cada dia no nosso coração. É incrível a gente ler 1000 vezes um versículo, um texto, e na 1001 a gente sempre vai estar aprendendo coisa nova. Então a parábola do filho pródigo, ela muito nos enriquece. Se fosse para eu começar um estudo sobre o filho pródigo hoje com vocês, eu confesso que eu não saberia dizer que tempo levaríamos para terminar.
porque tem muita lição, tem muito ensinamento. Mas nós vamos extrair apenas hoje três erros de um filho. Então eu quero primeiro ler o texto para começar a apontar esses erros. Abra a tua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 15. Eu disse Lucas, capítulo 15. E nós vamos ser breve nessa palavra, porque é uma palavra curta, né? Objetiva, que vai levar apenas 1h30. É nada, né? Estou brincando com vocês. As minhas mensagens são curtas, né? Então fique em paz aí, que vai dar tempo de você hoje ter um bom almoço com o seu marido, com o seu pai. Tá certo? Fique em paz. Já encontraram? Hein? Já? Então vamos lá. Começando pelo versículo de número 11. E o versículo começa, isso é uma parábola contada por Jesus. Então ele disse: um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidade. E foi-se e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu-o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti-lhe, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Diga amém. Como eu já disse, é um texto que você pode tirar muitas lições, mas hoje nós vamos tratar apenas de três erros de um filho. O primeiro erro desse filho, qual foi? Decisão sem pensar. Repete o primeiro erro: decisão sem pensar. Qual o primeiro erro? Sem pensar. Ele toma uma decisão e não pensou nas consequências, no que aquela decisão podia trazê-lo. Compreende isso? Ele não parou para meditar: bom, se eu tomar essa decisão, o que pode me acontecer? Vai dar certo? Não vai? Eu vou tomar a decisão. Tomar decisão é algo que pessoal, individual e que cabe a cada um.
nós precisamos estar atentos com as decisões que nós estamos tomando, porque elas podem nos honrar, como elas podem nos desonrar. Elas podem nos honrar, como elas podem nos envergonhar. Está entendendo? A Bíblia diz que Deus, Ele deu para o homem, o ser humano, livre arbítrio. Já pregamos isso há algum tempo aqui na igreja. E já falamos sobre o livre arbítrio. O que é o livre arbítrio? Livre arbítrio significa a capacidade de tomarmos decisões por conta própria. E isso Deus deu a cada um. Ele deu a capacidade de você tomar a sua decisão por conta própria. Uma vez, quando eu dei essa palavra, eu fiz um questionamento da seguinte forma: você já ouviu alguém dizer assim, o meu futuro está nas mãos de Deus? Já ouviram? Já ouviram mesmo? O meu futuro está nas mãos de Deus. Mas aonde é que está escrito isso na Bíblia? Você não vai encontrar. Sabe por quê? O seu futuro não está nas mãos de Deus, está planejado por Deus. É diferente. O seu futuro está nas suas decisões. Você pode mudar todo o percurso, todo o trajeto, todo o caminho que Deus planejou para você com uma decisão. Está entendendo isso? Para ficar mais claro, deixa eu te ajudar a lembrar. Lembra de Adão e Eva? Uma, duas, só 3 pessoas. Realmente é. Eu vou perguntar de novo, ficou fraco. Você se lembra de Adão e Eva? Da história deles? Muito bem. Adão e Eva. Deus deu livre-arbítrio? Deu. O que Deus disse para ele? Olha, de todo fruto do jardim você pode desfrutar, comer, se divertir, se deliciar. Aí tinha uma árvore plantada no meio do jardim, chamada árvore do bem, da ciência e do mal. O que acontece? Deus falou para eles, só que do fruto dessa árvore não comerás, porque o dia que comeres, morrerás. Não foi isso que ele disse? E agora o homem precisava decidir, escolher. E não é que Adão escolheu comer o fruto daquela árvore. Deus, ele tinha o seu futuro planejado para o homem, para Adão e Eva, só que foi alterado por causa de uma decisão errada, que trouxe consequências e que chegou até nós hoje. Por isso que a gente sofre. Você sabia que o homem não precisava trabalhar para se manter, sobreviver? Não sabia disso? No princípio foi assim. Deus deu tudo, não precisa trabalhar. Depois que o homem pecou, Deus deu uma ordem: a partir de hoje, do seu suor comerás. Você vai trabalhar para comer. Não dá vontade de pegar o Adão quando a gente... Dá vontade ou não dá? Você sabia que a mulher não teria nenhum problema de parto normal? De dor de parto? A Eva. Culpada foi ela, tomou uma decisão. Por causa dela, passou-se a existir a dor de parto. Todo filho que nascia, a mulher sofria. Você consegue entender ou não? Gente, isso é muito sério, viu? Tudo por conta de uma decisão. Então saiba decidir. Há um texto que eu quero ler com você, está em Provérbios, você pode abrir? Provérbios capítulo 14. Provérbios capítulo 14. Eu estou falando do primeiro erro dele, uma decisão sem pensar. Tem gente que toma uma decisão, por exemplo, sem fazer um cálculo se vai conseguir terminar aquilo ou concluir aquela tarefa. Aí começa, investe um dinheiro, depois acaba o dinheiro, os recursos somem, desaparecem e você não entende. Não sei para onde foi parar meu dinheiro, não estou entendendo isso. É uma decisão que você tomou sem pensar. Está ouvindo, gente? Não pensou. Sabe, no calor de uma situação, no calor de uma luta que você está enfrentando,
é nessas horas aí que a gente tem de ser prudentes. Porque, gente, no calor da situação, dá vontade de a gente tomar umas decisões. Ou não dá? Dá uma vontade da gente sair fazendo umas escolhas. Porque é o momento. Mas eu tenho que parar para pensar. Porque olha o que diz o texto, só para você entender. O longânimo, versículo 29. 14, 29. O longânimo é o que? Grande em entendimento. Mas o de ânimo precipitado exalta a loucura. Sabe o que quer dizer isso? Primeiro, longânimo é a pessoa paciente. É a pessoa que sabe esperar. É a pessoa que para pensar. É a pessoa que num calor de uma situação ela conta até 10 antes de tomar uma decisão. É a pessoa que consegue enxergar ao longe. Espera aí, se eu tomar essa, rapaz, vai prejudicar aquilo ali. Mas aí se eu ver se prejudicar, mas aquilo ali dá um jeitinho. Mas, nossa, mas tem isso aqui também que pode ser comprometido. Não dá. Ela pensa. Quer um exemplo de paciência? Só uma pessoa, todo dia eu falo. Um exemplo de paciência, Deus. Deus é longânimo? Deus é longânimo. Irmão, se Deus não fosse longânimo, posso falar? Eu não estaria aqui nesse altar. Fala a verdade. Você estaria aqui? Deus é paciente com a gente. Ele não se ira rapidamente. Ele não sai tomando decisões erradas, não. Deus pensa. Deus é inteligente. A gente vê isso na criação do universo, de todas as coisas. A paciência de Deus, dia após dia. Um dia ele criava uma coisa. Não vejo a hora de terminar isso logo. Não, ele tinha paciência para acabar. Terminava, ficou bom? Bom, muda isso aqui, faz aí, ficou bom, tá bom? Vamos descansar. Amanhã a gente começa um outro dia. E no outro dia tinha outro projeto para começar. Ele era paciente, ele era longânimo. Então, o longânimo, ele sabe pensar. Ele não sai dando tiro no escuro. Ele não fecha os olhos tomando decisão, fazendo escolhas erradas. Está ouvindo, gente? Mas o de ânimo precipitado, a pessoa que está empolgada, está entusiasmada, a pessoa que está no calor de uma situação, ela sai precipitadamente, toma decisões precipitadamente, e o texto está dizendo que essa pessoa é uma pessoa que não é falta um parafuso nela. Está dizendo aqui que é louca. É louca. Ela está agindo na loucura. Olha, gente, esse rapaz aqui, esse menino, esse filho, ele tomou uma decisão, uma escolha, sem pensar. Não olhou lá na frente. E teve sérios problemas. Você consegue entender? Nós lemos o texto. Segundo erro. Vamos por o segundo erro desse filho. Qual foi? Excesso de confiança. Cuidado com isso. O excesso de confiança é terrível. Sabe a pessoa que é autoconfiante? Isso pode ser benéfico, mas pode ser também um problema sério. Se você não tiver a moderação, o equilíbrio. Preste atenção. O segundo erro foi o excesso de confiança. Ele foi muito excessivo. Ele confiou tanto na fortuna, no dinheiro, que ele achou que não ia dar em nada. Não ia ter problema. Eu não vou tomar prejuízo, nada. Confiou nisso. Confiou que saindo da casa de seu pai, ele ia ser bem sucedido tanto quanto o pai. Vou provar para o meu pai que eu tenho capacidade. Isso é uma confiança
excessiva. Se dá, dá, gente. Você não precisa ficar, vai dar, vai dar. Você sabe que dentro de você não vai dar. Mas você fica, vai dar, vai dar, vai dar. Calma. O excesso de confiança prejudica, atrapalha. Estão ouvindo? Vou dar um exemplo, alguns exemplos. Olha, eu tive um carro, não sei se você já ouviu falar nesse carro, Versalhes. Uma peruazinha, Versalhes, da Ford. Muitos anos atrás, branco. Vai vendo, eu tinha esse carro. Esse carro começou a dar problema na bomba de gasolina. E quando dá um problema, eu não sou mecânico, não entendo, mas vou falar o que eu vivi. Quando começa a dar problema, a bomba de gasolina começa a falhar, o carro começa a falhar. O carro não pega, o carro pode morrer a qualquer momento, você está ali, ele pode morrer. Estou falando porque isso aconteceu comigo. Mas eu tinha uma confiança que isso nunca ia acontecer. Como eu confiava? Eu confio. Isso não vai acontecer não, nada, qualquer coisa dá tranco. E eu nunca tive o capricho de levar o carro lá no mecânico para ele trocar essa bomba, arrumar, sei lá o quê. Porque eu confiava, eu estava autoconfiante que esse carro nunca ia me deixar na mão. Chegava até a orar às vezes quando eu saía, Senhor, abençoa para que dê tudo certo, porque eu não vou ficar na mão, que não sei o quê. O que Deus tem a ver com isso? Olha a escolha minha aí. Gente, voltando de São José dos Campos para São Paulo. À noite na estrada, tive que chamar o guincho. Não deu certo. Aí eu fui obrigado a gastar dinheiro para arrumar a bomba. Isso foi uma ocasião. Uma outra ocasião, o primeiro carro que eu tive foi um Opala Comodoro. Já ouviu falar no Opala? Era um azulzão que eu tinha. Comodoro, 86, se não me falha a memória, 83, não lembro. Gente do céu. Um outro probleminha esse carro tinha, sabe qual era? Problema no alternador. O alternador não carregava. O que significa isso? Que de manhã, quando eu ia dar partida no carro, não pegava, porque tinha descarregado. E aí a minha bela e magnífica esposa não dirige. Grávida do nosso segundo filho, o pequeno Adriel, barrigudinha, eu abria o portão de casa e ajudava ela só a colocar o carro na rua. Mas depois tinha que ser com ela. E lá estava a Rosane, empurrando o carro. Por isso que o Adriel nasceu forte, que já era praticado o exercício pela mãe desde o ventre, não é? E ela vai empurrando assim, empurrava, aí tinha uma descida, eu puxava a descida e dava o tranco e pegava o carro. O que quer dizer isso? Eu confiava que isso nunca ia acontecer no outro dia. Olha as coisas que acontecem com a gente. Esse que não prestou atenção nisso, ele confiou que o seu dinheiro nunca ia acabar. Ele confiou que não ia ter problema, que ele ia ter muito sucesso. Ele autoconfiou, e isso é perigoso, meus irmãos. A confiança excessiva. Sabe o que a Bíblia Sagrada fala a respeito disso? Por favor, Isaías capítulo 31. Isaías 31. O versículo é o primeiro. Isaías capítulo 31, verso 1. Já estamos encerrando a pregação. Quem já achou? O versículo de número 1 diz assim, posso ler? Olha aí. Ai dos que descem ao Egito, a buscar socorro
e se apoiam em cavalos, têm confiança em carros, porque são muitos, e nos cavaleiros, porque são poderosíssimos, e não atentam para o Santo de Israel e não buscam ao Senhor. Ai é uma palavra de dor. Quando você machuca, qual é a primeira palavra que você fala? Ai! Dói, né? E Deus está dizendo, ai daqueles que descem, ai daqueles que buscam socorro, que se apoiam, ai daqueles que têm confiança nisso, naquilo outro, e não buscam ao Senhor. Confiar excessivamente só se for em Deus, e não em coisas ou em pessoas, porque isso traz prejuízo. Não seja excessivamente confiante em coisas. Eu confiava que nunca ia ter um problema, e tem mais um, vou contar para vocês. Saindo daqui para ir para São José dos Campos, sem um centavo no bolso, nenhum dinheiro. Mas eu estava confiante que a moça ia deixar a gente passar no pedágio. Irmãos, eu estava numa confiança. Quando eu chego, e agora? Ainda bem que eu tinha um cunhado que estava comigo. Sabe o que eu disse para ele? Desce, fica lá no pedágio, e os carros que vão parando, você pede. Ele foi, desceu, obediente, tem que ver. Desceu, e o carro falou, moço, tem como arrumar um R$1, R$2, só para juntar para pagar aqui o pedágio, quem está sem dinheiro. E ele conseguiu ajuntar esse dinheiro para a gente pagar o pedágio e seguir viagem. Gente, que confiança, hein? Já me dei mal nessa vida. Vou lhe dizer outra coisa. A Bíblia está dizendo aqui, não seja excessivo no confiar. Às vezes você confia muito também, sabe em quê? Em pessoas. Cuidado com isso. Não, eu confio, ela falou que vai me dar, vai me arrumar, vai aquele dinheiro, vai vir aqui, vai me apoiar, vai não sei o quê. Não, estou tranquilo. Quando você chega no dia, ela atende o telefone uma vez. Quando você vai entrar no assunto, a linha cai. Você tenta ligar de novo, não dá. Tenta, a pessoa te dá um perdido, desaparece, você fica na mão. Você confiou. Por que muitas vezes nós nos decepcionamos com pessoas? Um dos motivos é porque confiamos nelas e elas deram para trás. E elas não nos atendeu. Elas não atendeu às nossas expectativas. E ficamos frustrados, decepcionados. Não confie em pessoas excessivamente. Não se doe, não se entregue totalmente, porque você pode se decepcionar. E não diga que eu não avisei, que eu estou avisando. Por mais que eu fale isso, eu pregue isso, gente, a gente acaba caindo nisso. Isso é um erro que o filho pródigo, o mais moço, cometeu. Foi autoconfiante demais, achou que não ia acontecer nada, e aconteceu. Vocês entenderam? Amém. Terceira e último erro de um filho, qual é? Gastar naquilo que é fútil. Gastar naquilo que é fútil. Isso quer dizer o seguinte: gastar naquilo que é inútil. Gastar naquilo que não tem nenhuma importância. Gastar naquilo que não tem valor, é fútil. Gastar naquilo que não é pão. É isso.
E esse menino, esse filho, gastou naquilo que é fútil. Gastou naquilo que não é pão. Gastou naquilo que não tem nenhuma importância. Gastou naquilo que é inútil. Está ouvindo, gente? Sabe o que a Bíblia fala? Abra aí. 55 de Isaías. Capítulo 55 de Isaías. Olha bem o que está escrito aí. Estamos no Isaías 31, agora vamos ler os 55. Acharam? Verso de número 2, vai encerrar. 2, o que diz? Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouve-me atentamente e comei o que é bom. E vossa alma se deleite com a gordura. Seja prudente no gastar. E olha, preste atenção aqui em mim, por favor. Gastar aqui não é só gastar dinheiro. É gastar também tempo. Quantas vezes gastamos o nosso tempo naquilo que é fútil? Quantas vezes gastamos o nosso tempo naquilo que não é pão? Que não tem importância, nenhum valor. Estão entendendo, gente? Gastamos ou não gastamos? Gastamos tempo com baboseiras. Gastamos o nosso tempo com picuinhas. Gastamos o nosso tempo brigando por coisas tão minúsculas. Olha para você ver. Gastamos o nosso tempo com coisas que não têm nenhum sentido, não tem valor algum. Mas damos valor àquilo que não tem valor. Então estamos, na verdade, perdendo o nosso tempo. E o nosso tempo vale muito hoje. Não é verdade? O tempo em que eu perco com coisas fúteis, eu podia estar ganhando com coisas de muito mais valor. Coisas que têm dignidade, que têm respeito. Está ouvindo, gente? Pessoas que gastam um tempo longo da sua vida, sabe como? Com rancores no coração, mágoas, ressentimentos. Preste atenção no que eu estou falando. Ódio. Está gastando tempo com coisas fúteis, que só são destrutivas, que só vão acabar com a tua vida. Gastam tempo com essas coisas, e essas coisas afastam de Deus. Nos afastam de Deus. Nos afastam de pessoas. Está ouvindo, gente? E o pior, que você talvez não saiba, a quem te ofendeu está vivendo e você é ofendido. Você para a tua vida por causa de um sentimento muito ruim, enquanto aquela pessoa que tanto te machucou está lá comendo, bebendo, dançando, pulando, se divertindo e você sofrendo. Vale a pena? Ele gastou, terceiro erro, naquilo que é fútil. Ele pega o seu dinheiro e gasta com meretrizes, um prazer da carne momentâneo, para se satisfazer. Vê, você vê. Gastou. Quando ele viu a burrada que ele fez, ele caiu em si. O que eu fui fazer? Meu Deus, saí da casa do meu pai, da proteção dele. Prestou atenção que ele saiu da casa de quem? Do pai.
Irmãos, posso te dar um conselho? Cuidado com esse negócio, essa conversa que existe por aí, que alguém diz assim: igreja não precisa de igreja, te busca a Deus em casa. Cuidado, que isso aí é a estratégia de Satanás. A igreja, ela existe. Isso é um termo bíblico, isso existe. A parábola do filho pródigo é claro para nós, que ele saiu da casa de seu pai. Você perde a cobertura. Sair da igreja para ir para uma outra igreja, amém. Você está numa igreja. E eu não estou falando disso. Eu estou falando daquele que sai da igreja e não vai para nenhuma igreja. Isso é perigoso. Sabe o que é uma cobertura, a cobertura da igreja? Sabe o que é uma cobertura espiritual? Quer aprender? Quer saber? Eu vou dizer o que é uma cobertura de um pastor. Já ouviu alguém falar isso? Eu tenho que estar debaixo da cobertura do líder da minha igreja, do meu pastor. Sabe o que quer dizer isso? Estar debaixo de uma cobertura? É isso aqui, ó. O dia que você precisar que o seu pastor vá na sua casa orar pela sua família, você pode contar com ele. Eu vou chamar o pastor para vir orar aqui, o meu pastor. O dia que falecer alguém da sua casa, você pode ligar e dizer assim: pastor, faleceu, o senhor pode vir fazer o velório? O fúnebre? A cerimônia fúnebre? E o pastor, eu vou. Você tem um pastor, está ouvindo isso? Que está te dando cobertura. Olha aí. O dia que você ficar doente, for internado no hospital, ficar mal, você vai ligar para o seu pastor. Pastor, estou internado, estou doente, estou com a enfermidade assim, os médicos disseram, me ajude em oração. Venha me visitar. Você tem a cobertura do pastor. Está ouvindo? Pastor, eu vou me casar, dá para realizar o meu casamento? Opa! Você tem a cobertura do seu pastor. Então nós vamos casar você. Então isso é a cobertura pastoral. Isso é estar debaixo de uma cobertura pastoral. E quando você sai da igreja, você perde essa cobertura. Então preste bem atenção que o filho pródigo aqui refletiu sobre isso e disse: eu fiz besteira. Saí debaixo da cobertura do meu pai. Tinha tudo naquela casa, por que eu vou? Eu vou voltar. E ele decidiu estar debaixo da cobertura do seu pai. Queridos, preste atenção, eu vou repetir para não ficar dúvida. Eu não estou falando com aquela pessoa que saiu da igreja e foi para outra igreja. Amém, está aqui, vai ter cobertura de alguém. Eu falo daquela, e com pesar, que saiu e não está indo em lugar algum. Aí dói o coração. Porque aí não dá, né? Aí é triste de ver gente assim. O que significa dizer isso? Significa que muito em breve essa pessoa estará desviada dos caminhos de Deus. Como aconteceu aqui. Ele saiu, mas foi para outra casa? Saiu, foi para o mundo. E lá no mundo ele se perdeu. E lá no mundo ele não se encontrou. E lá no mundo ele caiu em si e disse: fiz besteira, vou voltar. Então coloque no seu coração e pratique, viva esses 3 erros desse filho. Vocês entendem? Qual é o primeiro? Decisões sem pensar, ou decisão sem pensar. Segundo? Quê? Excesso de confiança. Terceiro, gastar naquilo que é fútil. Que o Senhor te abençoe, te mantém firme com essa palavra, que toda vez que você for tomar uma decisão, que o Espírito Santo traz essa palavra no teu coração, como lembrança. Gente, nós vamos agora ministrar a Santa Ceia.
Que bom que você chegou até aqui. Quer assistir outras mensagens? Acesse a nossa página no Facebook, facebook.com/família-ICCF. O pastor Rosivaldo Russo e toda a sua equipe esperam por você. Então aproveite e anote um de nossos endereços e venha nos fazer uma visita. Se você quiser contribuir para esse ministério, anote Banco Bradesco, agência 2856, dígito 8, conta corrente 7218, dígito 4. Deus te abençoe grandemente e até a próxima!